prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, senador, deputado federal. Nosso convidado em off de hoje é Eduardo Azeredo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, tudo bom. Estamos aí falando de Belo Horizonte. Você já foi tudo em política, né, Eduardo? Como é que é isso, assim, passar por tanta coisa? Olha, na verdade, eu até comecei tarde, né? Porque normalmente tem muita gente que começa aí a trabalhar na política com 20 e poucos anos. E o primeiro cargo que eu disputei, eu já estava lá com meus 40 anos de idade. Foi quando eu fui vice-prefeito do Pimenta da Veiga, em 1988. A eleição de prefeito de Belo Horizonte, eu fui vice. Depois o Pimenta saiu, virei prefeito, e aí que eu entrei na minha vida pública, né? Mas é muito bom a gente poder ter governado Belo Horizonte, em especial, que é a cidade onde eu nasci, onde eu vivi toda a minha infância, a minha adolescência, quer dizer, toda a minha vida foi aqui, né? Eu tive só um período que eu tive estudando em São Paulo, na minha época dessa coisa de computador, na IBM. Aí eu passei uns 8 meses, mais ou menos, estudando em São Paulo. Mas mesmo assim eu ficava lá e vinha todo fim de semana, né? Então foi uma experiência muito fantástica, essa que eu pude ter até hoje, é verdade. Quer dizer, ser prefeito, ser governador, ser senador, então deu muita experiência, sim. É claro que isso não saiu do nada. Você é filho de um político emblemático, que é o Renato Azeredo, Sim, sim. né? Mas você é engenheiro, ou seja, uma profissão que normalmente não é associada à política. Eu acredito que quando você resolveu fazer engenharia, você não pretendia mexer com política, pretendia? Não pretendia não. Tanto é que eu fiz engenharia mecânica, né? Na época que eu me formei, eu estava fazendo estágio na Morro Velho, lá na mina de Morro Velho. Aí apareceu um concurso da IBM, e eu fiz o concurso da IBM, que eu comecei a mudar meu rumo. Foi a primeira encruzilhada da minha vida, digamos assim. Então, praticamente, eu saí da engenharia para mexer com a área de computadores, a tecnologia da informação. E depois a segunda grande né, encruzilhada foi quando eu realmente aí saí da área de computador para entrar na política, né? Mas não é normal mesmo, não. A gente olha lá no Congresso, por exemplo, a maior parte dos deputados é o quê? É ou sindicalista, ou é advogado, ou é professor. Então, engenheiro é um número menor. E as pessoas acham que engenheiro mexe mais só com números, com as questões assim espaciais, né? Mas na prática não é bem assim. Quer dizer, eu tinha já essa tradição familiar e a política acabou entrando aí na minha vida. E a primeira, vamos dizer, a primeira campanha, você teve medo? Como é que foi? Olha, eu tremia muito na hora de falar na televisão, né? Porque eu nunca tive esse desembaraço e realmente não é fácil. Eu fui orador na minha turma de engenharia e eu me lembro que para fazer o discurso, foi lá no Palácio das Artes, realmente eu suava muito, tremia muito, porque o meu jeito não é nunca fui muito expansivo, eu sempre fui realmente um pouco mais mineirão mesmo, não é tímido, digamos assim, acho que, mas isso, claro, que vai mudando, né? Então, a primeira campanha foi difícil, sim. Foi uma campanha que eu tive que me adaptar a essa vivência. Mas eu tinha um grande companheiro, que eu estava seguindo o Pimenta da Veiga, que é uma grande liderança e tem um sujeito que fala muito bem, né? Então, eu ficava mais ou menos assim, a reboque do Pimenta. Onde é que você estudou? Eu Seus fiz... colégios, É, faculdades? na verdade, eu fiz colégio estadual, foi a minha parte toda, que na época era o grande colégio de Belo Horizonte. Foram 7 anos que eu estudei lá, o ginásio científico da época. Antes do colégio estadual, eu tinha feito o Instituto Santa Helena, que era ali na rua Gonçalves Dias, perto da Praça da Liberdade. Foi onde eu estudei né, um ano de jardim de infância e os 4 anos de primário na época. Ou seja, eu comecei a estudar, na verdade, com 6 anos. Hoje a gente já está, os meninos já vão para a escola com 3 anos, já vai para a creche, não existia isso na época, né? Então foi o Instituto Santa Helena, depois o Colégio Estadual, depois a PUC, o Instituto Politécnico IPUC, que era a engenharia da Universidade Católica. Vamos dizer, a sua juventude, né? Em Belo Horizonte, passado em Belo Horizonte, no estadual e na PUC. O que você lembra? O que você O xodó fazia? também um pouco. Xodó toda quinta-feira. O que você lembra dessa época? O que era Belo Horizonte para você? Olha, nós vivíamos numa cidade muito pequena, né, para a época. Belo Horizonte, muita gente ainda acha que consegue encontrar todo mundo, que né, é uma cidade bem amigável, digamos assim. Mas naquela época, é claro que era muito menor. Para você ter uma ideia, se fala muito que o colégio estadual, hoje devia todo colégio público devia ser igual ao estadual. Mas o estadual era único. As pessoas esquecem disso. Quer dizer, aí o estadual
depois abriu uma filial na Serra, né? E depois é que foi se expandindo para todo mundo poder estudar, para não ficar só alguns, porque era uma coisa esquisita. Eu fiz vestibular para o colégio estadual, né? Admissão ao ginásio, que chamava. E eu fui 2 anos depois da presidente Dilma. Eu não cheguei a conhecê-la lá, não. Os meus primos, né, que conheceram, que moravam também no São Pedro, aí lembram dela morando por lá. Eu já sou 2 anos mais novo do que ela, então aí, na minha época, eu não lembro dela lá, não. Então, o colégio estadual foi um período muito bacana. A gente tinha lá, tinha essas coisas todas de... As festas juninas estavam um pouco no auge. O próprio colégio estadual tinha uma festa junina que era fantástica. Do ponto de vista do esporte, você tinha um tal de Maresta, que era o Marconi versus estadual. O Xodó, que eu já falei aqui, quer dizer, existe até hoje, era o point, era o lugar de encontro da juventude de Belo Horizonte, da Zona Sul, pelo menos, era tudo assim no colégio, ali no Xodó. A gente tinha ainda, eu ainda peguei o footing da Avenida Afonso Pena. Ainda peguei o footing da Afonso Pena. Tinha a Sloper por ali ainda, que ficava naquele primeiro quarteirão perto da igreja de São José. Isso era no sábado de manhã. Então, foi uma juventude, como de todos da época. Eu vivenciei essa época dos Beatles, né? Daí, por gostar dos Beatles, realmente. Foi a minha época. Tinha até um pessoal, uns amigos meus, que fundaram uma banda, a semelhança dos Beatles, né? Que era o Tacão, irmão do Dom Serafim, o Eduardo Pinto Coelho. Eles tinham exatamente um grupo que tocava no Automóvel Clube, tocava em outras festas, eram os Beat Kings, que era um cover, digamos assim, dos Beatles. E, na época, os clubes também tinham um espaço muito grande, o próprio Pique, eram clubes que, o Barroca, todos eles tinham muita programação que a juventude programava. E eu ia muito ao interior, com essa questão do meu pai ser deputado, ter sido político sempre, eu sempre fui muito ao interior. Então, era Sete Lagoas, Três Corações, Curveira, Santo Antônio do Monte. Então, variava muito, Divinópolis. Então, tinha uma namorada em cada lugar. Entendeu? Em 1988, eu fui um dos fundadores do PSDB. E ali nós seguimos muito a liderança do Pimenta da Veiga. Nosso convidado de hoje é o deputado Eduardo Azeredo. E como deputado, nós vamos falar um pouquinho sobre política. Antes de política, só explicar essa questão das namoradas do interior. Aí. Na verdade, não eram simultâneas, não. Né? E não era na mesma época, de uma em cada lugar. Né? E era quando eu era solteiro, bem antes, na minha juventude, antes de eu conhecer a Heloísa e casar. Estou casado já tem muito tempo, estou casado com 37 anos de casado. Dona Heloísa está vendo esse programa, tem que saber direitinho como é que foi isso. Então, agora vamos passar das namoradas para a política. Tá certo. Vamos dizer, qual que é o momento crucial seu na política? Aquele momento que você viu assim, eu tenho que ir por esse caminho porque é esse que eu acredito. Olha, eu acho que foi realmente a fundação do PSDB. Foi em 1988. Eu fui um dos fundadores do PSDB. E ali nós seguimos muito a liderança do Pimenta da Veiga. A nível nacional, a gente tinha exatamente o Franco Montoro, o Mário Covas, e foram alguns. Lá em São Paulo ainda tinha o Serra e o Fernando Henrique, tinha o Zé Richa no Paraná. Foram algumas das lideranças que fundaram o PSDB. E foi um movimento assim que surgiu depois da Constituinte, de criar um partido que fosse um partido mais moderno, que conciliasse realmente a presença do Estado, que tem que existir sempre, com a iniciativa privada, daí a social-democracia. Quer dizer, você então juntando a convivência do que é privado com o que é público. Porque às vezes as pessoas querem, não, tem que ser tudo público. Não adianta, tem muita coisa que não dá para o governo fazer. O governo é mais lento, não tem capacidade de fazer com rapidez. E tem muita coisa que não dá para a iniciativa privada fazer, porque a iniciativa privada tem que viver do lucro, basicamente. Então você não tem algumas coisas que são de investimento a longo prazo, aí você tem que ter governo para isso, né? Então foi um pouco nessa linha, a gente seguindo essas lideranças que eu senti esse momento, foi um momento em que eu entrei na vida pública. Mas eu tive um pouco antes disso, isso foi em 88, realmente eu tive um outro momento importante, que foi quando eu saí da IBM. Quer dizer, eu trabalhei 11 anos como analista de sistemas, e aí foi quando o Tancredo foi eleito governador de Minas, e aí então eu fui ser presidente da Prodenge. Era um cargo técnico, mas ao mesmo tempo já era uma participação dentro do governo. E aí é que eu tive que pedir demissão,
uma coisa tão difícil, né? Pedir demissão da IBM, uma empresa não tão famosa, tão grande. E aí foi eu lembro que o meu pai falou comigo, você quer ir mesmo? São 4 anos só. Eu falei, não, vamos em frente. Esses são momentos da vida que você tem que tomar essa decisão. Como prefeito, o que você mais gostou de fazer em Belo Horizonte? Olha, o Mário Covas, ele foi prefeito também, né? Ele falava que ele gostou mais de ser prefeito do que de ser governador e do que de ser senador. Eu acabei tendo esses mesmos cargos dele. E eu acho que eu concordo bem com ele, sabe? A função de prefeito ela é fantástica, porque você tem a cidade mais nas suas mãos, as suas ações aparecem mais rapidamente do que no governo. O governo do Estado, evidentemente, é uma coisa mais ampla, né? Eu me orgulho muito de ter duplicado a Fernão Dias, quase ninguém lembra disso mais, mas foi 560 quilômetros, foi duplicado comigo, no meu governo. Hoje, para duplicar 100 quilômetros até Monlevade, está aí, tem 10 anos que o governo ameaça fazer e não faz, né? Então, eu acho que a prefeitura, apesar dessas coisas boas do governo do Estado, mas a prefeitura é um lugar fantástico. Eu acho que dá uma realização pessoal muito bacana. E eu me lembro da Praça da Liberdade. Eu falei há pouco que eu nasci e morei ali perto, né? Estudei no Colégio Santa Helena, e morava na Rua da Bahia, perto da Igreja de Lourdes ali. Então, eu cheguei a jogar futebol. Ao lado da Secretaria da Fazenda, ali tinha um gramado, a gente jogava por ali. E depois, aí, quando eu fui prefeito, a gente tinha já uma deteriorização completa da feira da Praça da Liberdade. A feira tinha crescido demais, tinha saído do controle, ela estendia para outras ruas, arrebentava a praça como um todo. E aí, com o Roberto Martins, que era o nosso regional da Centro-Sul, nós combinamos, então vamos fazer a restauração da Praça da Liberdade. Foi a primeira vez que se conseguiu também com a Passou a empresa. feira para Fospena, não é isso? Exatamente, Nessa foi época, ali. né? Então, nós fechamos a Praça da Liberdade para fazer a restauração. Foi a primeira experiência de uma grande empresa assumindo esse patrocínio. No caso, foi a antiga MBR que fez o patrocínio. E, ao mesmo tempo, fizemos uma programação de passar para a Praça da Liberdade, para a Avenida Afonso Pena, onde a feira está até hoje, que é uma das grandes atrações turísticas de Belo Horizonte, né? E foi uma coisa que funcionou. Funcionou, realmente. É claro que teve resistência, teve ameaças, teve gente que reclamou até a última hora, mas foi uma coisa assim, muito, muito bacana mesmo, sabe? Eu me senti muito realizado de poder restaurar aquela que é a praça mais emblemática que Belo Horizonte tem. E ela ficou uma praça muito bonita, ao mesmo tempo nós não prejudicamos os artesãos que tinham lá, os artesãos que tinham lá, estou dando uma pisada na bola, né, no português. Mas aí então a gente já corrigi em tempo, né? E daí a gente foi lá, aí essa praça ficou muito bonita. E aí me preocupa, viu, Bianca? Porque hoje a praça está com problema. A Praça da Liberdade, ela não está bem iluminada, ela voltou a ser ponto de violência, fizemos há pouco tempo aí, nós vimos. Então há que se ter, a prefeitura tem que ter uma atenção maior com aquela praça, que ela é tão bonita. O governador Aécio Neves fez um programa interessante de transformação ali no circuito cultural, que é uma ideia ainda de um outro governador, que era o Francelino Pereira, que foi quem propôs isso. Então a gente vai ter ali aquela quantidade de museus, são vários museus, alguns ainda vão se instalar, e a praça precisa, então, ser bem cuidada. Eu acho que o prefeito Márcio Lacerda precisa dar uma atenção especial para ali. Como governador, qual que é a sua grande obra? Eu Já falou da Fernão já Dias, falei da né? Fernão Dias, Mas né? vamos dizer assim, eu lembro da Lei Robin Hood, algumas coisas assim. Teve alguma ação sua como governador que você guarda aí dentro do coração? Eu acho que foi a Lei Robin Hood, sim, sabe? Porque a Lei Robin Hood ela foi a distribuição de recursos para as prefeituras e ela está vigorando até hoje, né? E é uma lei muito justa. Ela tirou um pouco dos municípios mais, não vou chamar de ricos, mas dos municípios mais desenvolvidos, digamos assim, mais industrializados, e distribuiu para os municípios mais pobres do Estado. E, além do mais, ela distribuiu esse recurso com critérios importantes do ponto de vista de ações públicas. Por exemplo, o ICMS cultural. Quer dizer, quanto mais o município cuida da cultura, mais recebe recurso do ICMS cultural. Para se ter uma ideia, no primeiro ano tinham 10 municípios só. Agora já são 500, 600 municípios que trabalham usando essa parte, ou seja, passaram a ter cuidado com as suas casas coloniais, com aquela parte. O ICMS ecológico, que é a mesma coisa, o ICMS ecológico aí, o município tem que ter um parque, tem que ter
a reserva, tem que cuidar do lixo, tem que cuidar do esgoto para ganhar pontos e ganhar mais dinheiro. Então, o ICMS ecológico, o ICMS cultural, que fazem parte da lei Robin Hood, que no final é isso, é uma redistribuição dos recursos dos municípios, eu acho que foi um dos pontos mais importantes. Mas eu não posso esquecer de um outro, que é também não dá para falar um só, né? Que é a questão da educação, sabe? Porque o povo fala muito de educação, todo mundo às vezes fala, mas na prática, quem que investe de verdade em educação? E olha, 45% da receita do Estado, de toda a receita do Estado, foi aplicada em educação nos 4 anos. No primeiro ano acho que foi 44, no segundo 46, depois veio a 45 alguma coisa. A lei manda gastar 25. Nós aplicamos 45% em educação. Agora, a gente não pode deixar perder, é voltar à inflação. Isso não pode. Porque, olha, eu fui prefeito na época da inflação. Era um desespero, porque metade do meu tempo eu cuidava de assuntos de inflação. Nosso convidado de hoje é o deputado Eduardo Azeredo. Nós falamos das suas ações no Executivo, né, e no Legislativo. O que você destaca? Qual que é a sua grande preocupação como legislador? Quando eu cheguei lá no Senado, eu levei um pouco de susto, né, porque eu estava acostumado na Prefeitura e no Estado. E aí a coisa demora muito mais, né? Então não é... você não basta assim, não, vamos fazer a restauração da praça, vamos asfaltar essa estrada, Assinar, vamos fazer né? isso, não é nada assim. É tudo muito de entendimento, de conversa, de convencimento. Então, isso me assustou um pouco, o tempo. Mas, aos poucos, eu fui me acostumando. Hoje já tenho 10 anos que eu estou no Legislativo. Na verdade, mais tempo até do que eu fiquei no Executivo, né, que foram 4 anos de prefeitura, ou, na verdade, 3 como prefeito e 1 como vice-prefeito, e os 4 de governo do Estado. Então, olha, ao contrário do que muita gente acha, né, que é tudo uma porcaria, que o Congresso não funciona, existe uma discussão muito interessante, uma busca de se chegar a um entendimento. Agora mesmo, na discussão da carteira de estudante, a regulamentação da meia entrada, um dos atores que foi lá para defender a questão da cota da meia entrada, ele falou com toda a sinceridade, que estava lá o Wagner, né, e também a Beatriz Segal e o Caco Ciocler, acho que é Ciocler o nome. E o Caco falou assim, olha, eu estou surpreendido, porque eu estou aqui no Congresso, eu não imaginava que era assim que se faz a discussão, como que é difícil, como que é o processo de abertura, de ter que ouvir todo mundo. Então, é muito interessante o que acontece com a mente dessa maneira. A democracia. É a democracia. Agora, você vai dizer, mas tem deputado, tem senador que é pilantra? Tem. Agora, o que a gente pode fazer? Eles são eleitos, né? E isso é assim no mundo todo, é assim em qualquer outra atividade. Se você for num clube, né, um clube esportivo, se for numa igreja, tudo tem também assim. Você tem alguns que não são da mesma espécie, digamos assim, são pessoas diferentes do ponto de vista comportamental. Então, na média, eu acho que o Congresso brasileiro é muito mal avaliado, e injustamente. Eu acho que se trabalha muito mais do que se imagina, se trabalha fora de Brasília, a gente tem que, quando vai ao interior, quando vai a Belo Horizonte, quer dizer, eu tenho um escritório em Belo Horizonte, eu trabalho em Belo Horizonte todas as vezes que eu estou aqui. E as pessoas acham que você só trabalha quando está em Brasília? Não é assim, né? Então, o trabalho parlamentar, ele é difícil, é muito esse convencimento, você tem que ter paciência para conseguir que um projeto vire lei, é muito difícil. Quer dizer, eu consegui que a lei do airbag fosse né, sancionada, então todos os automóveis brasileiros têm que sair com airbag a partir do ano que vem, esse ano já é 60%. A lei agora é essa da meia entrada, a regulamentação com a carteira nacional para acabar com a falsificação que existe. A lei dos crimes cibernéticos foi outra lei que eu me dediquei muito a ela. Mas tem muito projeto que eu fiz que está ainda parado. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir atrás do relator, pedir para ele andar mais rápido, eu tenho que ir atrás do presidente da comissão para que ele coloque esse projeto em votação. Então, não é simples, não. Para você conseguir que um projeto vire lei, é muito difícil. Vamos falar um pouquinho de você via ping-pong. Tá certo. Uma frustração. Olha, eu acho que eu tenho a frustração de ter perdido a reeleição em 1998.
Acho que para Minas, inclusive, não foi bom. Acho que Minas Gerais ficou 4 anos mais ou menos estacionado, né? Aí depois, quando o Aécio foi eleito em 2002, aí sim, o Aécio pôde pegar outra vez e o Estado deu uma arrancada. Uma loucura. Loucura? Não, loucura, acho que eu nunca fiz nenhuma, não. Acho que eu sempre fui. Até beber eu não bebo, eu só tomo um vinho de vez em quando, então não, acho que eu nunca fiz nenhuma loucura, não. Mas gosta de futebol. Sim, talvez uma loucura seja essa, torcedor do América que eu sou. Essa é uma loucura. Torcer pro América. Não, olha, eu gosto muito do América. O América é uma questão assim de família também, né? O meu pai foi diretor de basquete do América. E aí eu, realmente na minha infância, eu era torcedor do América quando o América foi campeão em 1957. Depois aí que né, já foi crescendo com um América que era um time forte. Aí eu pude ver a abertura do Mineirão, pude acompanhar toda essa evolução do futebol mineiro. O América hoje vive uma dificuldade grande, sim. Por quê? Porque o América tem uma torcida menor, em consequência, ele tem menos receitas. E o futebol mudou. O futebol no passado era uma coisa de paixão. As pessoas jogavam, entravam naquele time, ficavam ali durante 5 anos, 10 anos jogando ali. Hoje não. Você pega um time do Cruzeiro, você pega aí os 11 jogadores do Cruzeiro, de onde são? Se bobear, tem uns 2 ou 3 de Minas, o resto todo um veio de Paraná, outro veio de Pernambuco, não sei aonde. Você pega o Atlético, é a mesma coisa. Você pega um Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho, que é o grande astro do Atlético. Pega outro, pega um cá, pega ali. Então, o futebol vive muito em torno do dinheiro hoje. Aí os times que têm mais receita acabam conseguindo fazer equipes maiores. E aí você vai entrando num ciclo vicioso. Se você tem mais dinheiro, você tem melhor time. Se tem melhor time, você tem mais dinheiro, tem mais patrocínio, né? E o América, então, sofre com isso. A gente tem mais dificuldades. Eu falo gente porque eu sou conselheiro do América, eu ajudo, né, no bastidor. Então, tem mais dificuldade de conseguir patrocínios, então, os próprios jogadores, você perde o jogador, quando o jogador começa a aparecer, aí aparece uma proposta de um time maior, às vezes de fora do Brasil, e aí como é que segura o jogador, né? Mas é uma paixão, sim. Eu costumo. Outro dia mesmo eu fui ao jogo do América com o Vila Nova, eu estava lá no estadinho do Bonfim, lá em Nova Lima, torcendo para o América. É uma loucura mesmo. Você disse que gosta de Beatles. Qual que é a música da sua vida? Olha, além de ser fanático com a América, né? Eu gosto muito de música, assim, dos Beatles. Eu realmente. É claro que foi, como eu lembrei, uma fase da minha vida, uma fase boa, a fase da juventude. Então, eu acho que a gente não tem, assim, eu acho que são várias músicas dos Beatles que ficaram marcadas. O Imagine é uma delas, acho que é uma das músicas mais bonitas que nós tivemos deles, né? E no caso específico é de John Lennon, né? Mas o conjunto como um todo tinha muitas músicas. Eu gosto muito também aqui no Brasil das músicas sertanejas. Aí eu fiquei muito amigo do Zezé de Camargo e do Luciano na campanha eleitoral de 1994. Na época podia ter showmício, hoje não pode mais. Aí eles fizeram vários showmícios com a gente pelo interior afora, e isso acabou gerando uma amizade. Eu lembro que o primeiro showmício foi em Barbacena, que era a terra do meu adversário, o Hélio Costa, que estava lá na frente. E aí eles foram fazer o showmício, e eu, todo sem graça, subi no palanque, o que eu vou fazer? Como é que é? Aquela multidão de gente. E aí eu falei rapidamente, ó, tá aqui do Zezé de Camargo, vou cantar para vocês, papapá, papapá. E aquilo foi caminhando, assim, mais um começo, um segundo. Aí no terceiro o Zezé falou comigo assim, olha, eu comecei a cantar profissionalmente, a gente, assim, evidente que a gente tem que fazer assim. Mas eu me afeiçoei, eu gostei do jeitão do Eduardo Azeredo, ele é um cara, um mineirão mesmo, ele não incomoda a gente no show, ele não quer aparecer mais do que o artista, tá? E isso foi gerando. No fim, ele mesmo pedia voto para mim. Eu lembro ele, no final das contas, ele cantava aquele pode pôr o X no lugar certo. Ele cantava aquilo com muito gosto, né? Que é um dos grandes jingles, as pessoas não esquecem. Esse jingle ficou como uma marca, realmente, aí, do ponto de vista de publicidade, né? O dia mais feliz da sua vida? Oxe, aí tem vários, né? Tem o dia que o meu primeiro filho nasceu, tem o dia que nasceu o segundo, o dia que nasceu o terceiro, o dia que eu casei. Então, são vários dias a gente tem de felicidade. Aí o dia que eu fui eleito governador, evidentemente foi a maior vitória da minha vida, foi aquela, uma vitória fantástica no segundo turno, quando muito pouca gente acreditava, né? Então, acho que são vários dias, assim, bons na vida. E o importante é a gente ter saúde, ter alegria, acho que isso aqui é bom. Uma dor? Quando meu pai morreu, ele morreu muito cedo, morreu com 63 anos.
Um medo. Evidentemente, quando minha mãe morreu também. Mas mamãe, pelo menos, ela pôde me ver. Ainda ela me viu o prefeito, me viu o governador e tudo. Um medo. Olha, eu tenho muito medo da demagogia, sabe? Eu acho que a demagogia, ela eu sempre repetia muito, ela ilude as pessoas, ela é uma corrupção da esperança. Gostava muito, eu sempre falei muito isso. E a demagogia é difícil mesmo, as pessoas iludem as outras com a demagogia. Uma esperança. Eu tenho esperança muito no Brasil, acho que o Brasil tem um tamanho que é muito propício para a população que nós temos. A nossa população, em relação ao tamanho do Brasil, é muito pequena. Quer dizer, nós temos 200 milhões de habitantes para um país que é o quinto maior do mundo. Então, isso facilita que o Brasil possa ser um país normal, que as pessoas possam ter mais oportunidades. Feito vem acontecendo nas 2 últimas décadas. Eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer isso. Eu sou oposição hoje ao governo da presidente Dilma, fui ao presidente Lula, mas foi uma sequência de governos. O PSDB, com Fernando Henrique, é que deu a arrancada inicial, com a estabilidade econômica. Depois, o presidente Lula pôde distribuir também esse recurso. Agora, a gente não pode deixar perder, voltar à inflação. Isso não pode. Porque, olha, eu fui prefeito na época da inflação. Era um desespero, porque metade do meu tempo eu cuidava de assuntos de inflação. Do Vale Transporte Verde, que perdia o valor, passava a ser o azul, passava a ser o amarelo, da greve disso, da greve daquilo, do reajuste do contrato disso, da obra tal, e é uma loucura. Então, nós não podemos deixar a inflação voltar, não. Quem perde com a inflação é exatamente a pessoa mais pobre, aquela que tem o salário e que perde o salário no dia seguinte. Quem ganha mais dinheiro, põe o dinheiro no banco, vai aplicando e não sofre tanto. Nosso convidado de hoje foi Eduardo Azeredo. Gostou da entrevista? Muito, gostei muito, Bianca. Foi um bom tempo te ver. E aqui eu acho que o BH News está indo muito bem. É uma nova opção para Belo Horizonte, uma opção que valoriza a cidade. Essa que é uma cidade tão bonita e que nós gostamos tanto.